Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aí, né, fazendo um vídeo. Espero que esse vídeo ele possa proporcionar a todos que assisti-lo uma autoajuda, né, para tentar melhorar, né. Faço de coração este vídeo porque esse vídeo eu vou falar sobre a depressão, né? Não sou lá um grande especialista disso, mas é como eu sempre falo, aquilo que eu já vivenciei, eu tenho experiências, né? Que já aconteceram próximo a mim. E essa é uma das coisas que aconteceu aí na minha vida, passou, graças a Deus, né? Eu consegui dar uma volta por cima. Sozinho jamais, não tem como, não há saída. A gente chega no fundo do poço, mas tem pessoas que nos quer bem, nos quer ver, ajudar, fazer bem. Então a gente precisa de estar aí estendendo as mãos, né? E também dar uma oportunidade para a nossa vida, porque quando a gente chega nessa situação, não chegamos porque queremos, né? Ou por descuido. É uma coisa que vem, como que eu posso falar? Sem que a gente espera, né? A depressão é uma coisa que já vem dos tempos antigos. Muitas pessoas já sofreram por isso, sem saber aconteceu o que acontecia. Na minha época, por exemplo, as pessoas, né, sofriam de depressão, mas os mais velhos, né, porque eles eram mais ignorantes, né, naquela época, né, ignorância no sentido de não ter conhecimento, e para eles era um tipo de preguiça, era frescura, era manha. Eu ouvi muito falar sobre isso, é manha, fulano está com manha, ciclano está com manha. Então tinha essas coisas, né, mas na verdade havia mais antes ainda, né, como, por exemplo, o rei Saul, né, quando ele também sofria de depressão, tanto que Davi, né, foi lá, tocou uma harpa para ele e ele se alegrou, expulsando, né, a Bíblia fala que é um espírito, né, um espírito ruim, negativo. Então isso acontece conosco no dia a dia da nossa vida, porque é uma coisa que a gente não é uma coisa que não tem cabimento, a gente não espera. Quando a gente vê, já está aprofundado. Geralmente costuma vir por causa de um trabalho, né? Tem gente que luta aí anos por causa de um cargo, né, na empresa, por causa da profissão, por causa dessas coisas. Tem gente que sofre com isso, sim, já conversei com pessoas sobre isso. Então acaba que se aprofundando. Tem pessoas que sofrem aí porque perdeu um ente querido da família, um irmão, um pai, uma mãe, o marido, a esposa, que seja. O relacionamento, que é o mais, né, que está aí no topo para ganhar sobre as depressões, a maioria das vezes é por causa do relacionamento, porque o amor da vida vai embora, ou deixa, ou acaba, um amor platônico, é alguma coisa sempre que... Então o que acontece? E é difícil, né, para identificar essa depressão, né, quando a gente costuma cair. Geralmente, quando a gente percebe, já está aprofundado. Ainda tem pessoas que não assumem que tem depressão. Também tem isso aí também. Então, são uma coisa assim que a gente precisa ter muito cuidado, porque a depressão é um sentimento negativo, é um sentimento que você não consegue ter relacionamento com ninguém, que as pessoas já começam a não mais fazer sentido para você, que você começa a se afastar, se isolar, começa a ignorar todos, né? Começa sabe, ficar com sempre mau humor, sempre sem paciência. Então a depressão, ela faz com que nos isolamos, né, da vida social, nos isolamos. Então todas as pessoas já perdem sentido, né? Já ouvi muitos casos aí,
Então, como se diz, também tem aquela parte que você não quer levantar mais da cama, né? Não quer mais sair, não quer fazer nada, não quer ir trabalhar, o trabalho já perdeu a graça, já não é mais a mesma coisa, sabe, o patrão já está enchendo muita paciência, e aí por aí vai, os trabalhos de casa já começam a perder a graça, começa a perder o sentido, já não é mais como era antes, você sempre fica na defensiva, sempre vai falar que alguém não gosta de você, alguém não te entende, é isso, é aquilo, então porque a depressão é uma coisa muito, muito séria, muito, sabe? O alimento, você tem pessoas que não comem muito, né? Não comem quase nada, já não conseguem comer, e começa a emagrecer, perder muito peso, né? Tem vídeos aí antigos aí que eu tô bem magrinho, já aconteceu comigo, mas graças a Deus dei volta, né, com pessoas maravilhosas que tem em minha volta, que eu não abro mão por nada. E tem aí também pessoas que fica com raiva, fica agressivas, né, ofensivas. Aquelas pessoas, você já viu, com certeza você já viu aquelas pessoas que tá mal-humorada, tá sempre com raiva, tá sempre brigando com alguém. Olha, a coisa é tão séria que tem pessoas que só de olhar alguém sorrindo já fica com raiva. Tem pessoas que falam inveja, não sei o que, tal, pode ser inveja, mas também pode ser a depressão, porque a pessoa depressiva que sofre, está magoada, alguma coisa aconteceu, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem um bom autoestima. Então são coisas muito complicadas que a gente precisa tentar olhar de uma melhor forma, um melhor ângulo, sem julgar ninguém, sabe? Porque uma pessoa que está com depressão, que sofre muito, que está só, se isola, que quando você, deixa eu morrer para lá, essa pessoa está tão ruim, que aí ela fala, pô, a minha vida já está uma porcaria, já estou sofrendo, já estou passando por isso. Tem gente que pensa, já vou até logo para o inferno, vou para o purgatório, não sei o quê. Eu vou ficar aqui sofrendo nada, vou só adiantar o processo e pum. E aí a pessoa vai lá e tira a sua própria vida, entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos, olha, tem vezes, eu estou te falando, vou falar uma coisa para vocês muito importante. Já aconteceu de uma pessoa me procurar para conversar, né? Na madrugada, era mais ou menos às 3 horas da manhã, por aí, 3 e pouco. E eu tá dormindo e a pessoa conversando, a gente conversando ali, e eu conversando com a pessoa, né, e sem saber o que é, a gente brincando, eu brinquei, eu brinco com todo mundo, meus amigos falam muita besteira, às vezes eu tenho hora, falo besteira, falo brincadeira, falo coisa séria, aí vai. Aí a gente começou a brincar e tal, e essa pessoa, né, disse que me amava muito, que eu era muito importante na vida ali e tal, né, porque é uma amizade muito forte, né, porque a relação de amizade também é uma coisa muito especial, a gente tem que honrar sempre isso, eu sempre falo isso, eu sempre honro as minhas amizades da melhor forma possível. E no outro dia essa pessoa falou pra mim, né, que já estava já com uma faca na mão, né, e aí como eu atendi ali, tentou procurar outras pessoas, não conseguiu, mas conversou comigo, e aí, sabe, não é a primeira pessoa que conversa comigo falando sobre isso, sobre que estava pronto para... Mas essa me marcou muito porque é um caso muito, muito assim, delicado, né? Então o que acontece? Nós precisamos ter cuidado com o que falamos com uma pessoa depressiva. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa já está mal. E as palavras, elas têm poder. E se você joga uma palavra ruim em cima da pessoa, a pessoa está mal. Por mais que você não se importa, por mais que você acha que a pessoa... Porque coração humano é terra onde ninguém pisa. Você nunca sabe o que uma pessoa realmente está fazendo. Você não sabe nem o que seu filho, o que seu pai está pensando. Você não sabe. Porque tem coisas que é nossa. Então o que acontece? Às vezes a pessoa está passando por uma dor, uma tristeza, uma mágoa e não quer compartilhar com ninguém. Daí você joga uma palavra pesada, essa pessoa vai lá e faz uma coisa que você poderia ter feito algo diferente.
Se eu falar, pô, é 3 e pouca da manhã, você tá ficando, né, como é que vai me ligar assim, não sei o que, não, nossa, aqui não, pá, eu nem atendo. Aí a pessoa faz, poxa, eu ia ficar com aquilo, poxa, por que que eu não fiz isso, por que que eu não dei uma chance? Isso nunca vai acontecer. Qualquer hora que eu puder atender alguém, conversar, eu respondo. Às vezes eu sofro para responder, tem gente que briga muito comigo porque eu recebo muitas mensagens, mas eu procuro responder mesmo, porque eu não tenho muito tempo também, que eu trabalho, faço outras coisas. Mas da melhor forma possível, eu vou lá e mando depois, poxa, me perdoa, desculpa, realmente eu estava meio enrolado e tal, e tal. Mas eu sempre respondo. Tem pessoas que já falam, você demora a responder, mas pelo menos você responde. Eu falei, respondo. Tem pessoas que demoram a me responder, mas eu entendo também, porque eu passo pelas mesmas situações. Então, como eu vivo essas coisas, eu procuro compreender. E uma pessoa, quando está com depressão, ela precisa, ela acha necessário a dor que sente, o sofrimento que sente, a tristeza que sente, ela passa a depender dessa dor para sobreviver. Então, é uma coisa muito séria. Para as pessoas de fora, pode até ser não importante, mas é importante. Porque quem está sofrendo é que está sentindo. E quando você começa a olhar uma pessoa assim, você tem que estar apto para ter uma forma melhor para ajudar essa pessoa. E se você não estiver preparado, é melhor você se afastar, para que você não piore a situação, para que você não tenha que conviver mais tarde com algo que você poderia ter evitado. Então, quando uma pessoa está com depressão, a gente precisa ter amor, paciência e compreensão. Procurar entender da melhor forma o que está acontecendo, mas acredite, na maioria das vezes não tem nada acontecendo, mas é uma doença mental, né? É uma doença mental, é um espírito perturbado. Então, isso gera doença, né? Isso reais, como como é que fala? Pressão alta, falta de ar e outras coisas também, que a própria medicina acaba tendo que interferir no meio disso aí, porque passa a ter consequências reais. Então, da melhor forma que possamos melhorar a vida de um depressivo, a gente tem que tentar pelo menos, porque não é fácil, são poucas as pessoas que conseguem sair, são muito poucas, sabe? Porque é uma coisa que cega de uma forma que você não vê. Imagina você querendo uma coisa muito, uma coisa que você mais quer, imagina, uma coisa que você realmente quer. Agora imagina que você não tenha essa coisa. Pois é assim a vida do depressivo. Ele não consegue ver que está doente. Ele não consegue, ele não quer saber de ninguém, ele não quer saber de conselho, ele não quer saber de nada. Você tem que procurar chegar da melhor forma. E uma hora ele está sorrindo para você, uma outra hora ele está te xingando. É dessa forma que é. Então você que tem alguém, um ente querido, um amigo, um irmão, uma mãe, uma tia, uma avó, um avô, um primo, uma prima, ou que seja, com esse problema, tenta arrumar uma solução melhor. Não julga não. Se você não pode ajudar, também você não atrapalha, para não fazer mal. Você que está sofrendo por essa situação, que já consegue ver que você não sente prazer de nada, que a vida já não faz mais sentido, está perdida para você, que você não vê nenhuma solução, assuma que você tem uma depressão e procura uma ajuda. Procura alguém, tem muitas ONGs, muitos sites, muitos programas que ajudam pessoas assim. E aí, eu espero que eu possa aí ter ajudado vocês, viu? E da melhor forma possível, tá? A gente pode
falar sobre isso mais depois, mais detalhado, viu? E eu espero de coração. Fique com Deus. Até mais.